Vibe Mundial FM. Boa semana para todo mundo. Esperemos que quem está procurando trabalho encontre seu trabalho e acabe com o desemprego. Aquele que está doentinho que encontrem a cura, né? Para essa loucura toda que está aí, né? E a vida é assim mesmo, né? E eu queria falar uma coisa para vocês. É uma visão, assim, totalmente budista, porque nós budistas, nós não enfrentamos, nós não temos medo da morte. Porque para nós a morte é o início de uma longa caminhada. E quando chegamos ao fim dessa caminhada, nós temos que ter a recompensa de todo o sacrifício que fizemos na vida toda para adquirir sabedoria. Porque pessoas que têm o karma da ignorância ativo, ele não consegue ter sabedoria em hipótese alguma. Não é? Então, veja bem, nós temos isso de diferente das outras religiões, né? Sendo ainda que as religiões espíritas se aproximam muito da nossa filosofia de vida e de morte. Infelizmente, a grande maioria vê a morte como algo extremamente triste, desesperador, né? Eu consultou uma pessoa comigo, fazem 10 anos que o marido dela faleceu, e aparecem umas coisas aqui. Eu não sei lidar com esse negócio aqui. Obrigado, José Luiz, obrigado. Então, veja bem, para nós, a morte é o início de uma longa jornada. Porque nós temos absoluta certeza que retornaremos. É a lei da encarnação. Numa vida, nunca é suficiente, entendeu? Para nós resgatarmos todos os erros e as coisas que fizemos durante aproximadamente 1.500.000 anos, que foi quando iniciou realmente o Homo. Primeira coisa foi o Homo erectus, né? Nós conseguimos sair das árvores, descemos das árvores e começamos a caminhar com 2 pernas. E aí começou assim a se expandir toda a humanidade. Os que foram para o norte, atravessaram toda a África, porque tudo se iniciou na África, em direção a lá em cima na Europa. Lá é muito pouco sol. Então eles ficaram brancos. Entendeu? Então, veja bem, os que permaneceram na África deu origem à raça negra. Então, assim por diante, os chineses, os japoneses, os asiáticos têm a sua característica diferente. Cada povo tem uma característica diferente. Só que eu acho, né, realmente houve uma evolução do ser humano. Agora eu pergunto, até quanto? O ser humano evoluiu somente na aparência? O pensamento, as coisas que se constrói hoje, né, como por exemplo um avião, podia ser construído há 150, 200 anos atrás. O que eles não tinham? Tecnologia, o que foi desenvolvido a partir do ano de 1900. Principalmente Estados Unidos, alguns países da Europa. Mas
Isso é uma evolução material. E na cabeça, hein? Será que houve evolução? A mente das pessoas acompanharam essa evolução? Espera um pouco, né? Vamos reportar algumas coisas aí. Um louco chamado Adolf Hitler, olha o que ele fez para a humanidade. Em contrapartida, Albert Einstein, o que ele fez pela humanidade? Tá, desenvolveu a lei da relatividade, bonito, mas construiu a bomba atômica. Deixou elementos para que se construísse um morticínio em massa, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Então, até quanto houve essa evolução? E essa evolução está presa ao retorno da morte. Não é? Então, a pessoa, né? A pessoa morre e muitas religiões acham que acabou. E eu tinha uma tia, a tia muito querida, que ela era muito católica, e ela queria ser freira e meu avô não deixou, mas ela viveu como uma freira. Eu nunca me lembro da minha tia Lutia falar de um namorado, de um programa de televisão, porque ela não fazia, ela era uma freira fora do convento. Então, minha tia falava muito isso para mim. Cada um tem sua forma de viver. Cada um trabalha na sua forma. Eu queria servir a Deus. Só que meu pai não me deixou ser freira. Então eu sirvo a Deus aqui fora, na minha casa, na missa que eu ajudo o padre. E tudo isso, minha tia se preparou muito para a morte. E eu faço rituais para as famílias, né? Para as 4 famílias que me compõem, lá no Shintoísmo. E eles vêm agradecer, pegar aquela energia do Shintoísmo para seguir o caminho da espiritualidade. E vieram quase todos os meus tios que morreram. Menos ela. Então eu já pedi para o meu mentor procurá-la na espiritualidade. Ele disse, ela não está. Acontece que sua tia, ela ascensionou, ela está além da morte. Porque ela se manteve uma pessoa íntegra. Os 90 anos de vida dela foi de uma forma espetacular, de exemplo para Jesus. Quando eu falava de casamento, a tia Lutia, ela dizia, mas eu já estou casada com Jesus. Por que eu vou casar de novo? Ela é uma das pessoas que eu conheço, que simplesmente rompeu com os karmas. Ela ganhou a liberdade do espírito. E eu acho que a tia Lutia, ela não retorna mais para o reencarne. Porque ela manteve o caráter a vida toda, a honestidade, a integridade. Nesse caso, a morte não existe. Não precisa ter medo. Agora, aqueles que viveram todos fora da lei, aqueles que mataram, que traíram, que mentiram, que roubaram, esses têm que temer a morte. Porque Deus não se vinga, Deus não é vingativo. Deus faz justiça. Então, a justiça dele não falha. A dos homens falha. Mas a dele não falha. Você fez, você paga. Não recuperou nesta vida, ele vai te dar mais uma chance na próxima vida. Em que condições? Isso somos nós que determinamos durante a vida.
Eu estou falando isso tudo para vocês, para falar, primeiro que a morte não existe. Porque o dia que Deus me chamar, eu vou sem olhar para trás. Sem olhar para trás, eu vou correndo. Eu não passo mais nem um minuto aqui. A única coisa que eu sinto deixar na terra, é a minha amada esposa. Mas também não vou levá-la comigo, não. Ela tem que seguir, ela é bem mais nova que eu, mas já é uma senhora. Ela é a única coisa que eu sinto deixar na terra se eu morrer amanhã ou hoje, daqui 5 minutos. E não terei medo da morte. Porque eu sei que o meu local, onde eu vou, já está reservado. Nosso amado Deus, o louvado Buda, Mestre Jesus e a Senhora Maria, eles já prepararam o meu lugar lá. A espiritualidade me disse que eu terei que retornar à Terra. Se é assim, retornarei à Terra. Eu só gostaria de encontrar com a minha esposa novamente numa outra vida e amá-la do jeito que eu amei nessa, que continuo amando depois de 35 anos de união. Entendeu? Não tenho medo da morte. Se você tem fé em Deus, você não precisa ter medo da morte. Porque você sabe que ele vai te proporcionar um caminho com pétalas de flores, sem espinho. Você vai caminhar sobre flores até chegar à casa do Pai e ele te convidar a ficar com ele lá. E falar para você, meu filho, você não precisa retornar mais. Sua missão foi cumprida. Você foi honesto, você foi digno, e é isso que eu quero. É isso que eu espero de todos os seres humanos. Então fique comigo. Aí eu vou pôr uma camisola branca, né, de seda, vou ganhar um par de asas brancas, bonita, mas asa brilhando assim, entendeu? E vou ficar sentado nas nuvens, olhando o ser humano se destruir, porque estão destruindo. Estamos vivendo os estertores desta civilização. Vibe Mundial.